Deus Todo-Poderoso, toma em tuas mãos, Senhor, e usa-o como uma espada poderosa, em nome de Jesus. Graça e paz, Igreja de Jesus. No livro de Isaías, capítulo 55, quantos aqui creem que Deus é um Deus de surpresa? Quem aqui gostaria de receber uma surpresa de Deus essa semana? Mas uma surpresa mesmo, daquelas poderosas, daquelas que você vai ficar assim de boca aberta. Quem gosta de ver e de receber e de ser apanhado de surpresa, uma surpresa boa, diga amém. Olha, surpresas que Deus prepara para a gente, irmãos, a gente fica, sabe, como quem sonha. Quem pode dizer amém? O livro de Isaías diz, porque os meus pensamentos, capítulo 55, verso 8, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9 diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos, diga mais altos do que os vossos pensamentos. Pense aí em algo bom que você gostaria de Deus para a sua vida. Pense aí agora. Diga a alguém que está ao seu lado, meu irmão, pense aí numa coisa boa de Deus para você. Pense aí numa coisa boa de Deus para você. Se você acha que isso é bom, imagine que Deus tem algo ainda melhor do que isso que você está pensando. Mas não é melhor, é muito melhor do que o que você está pensando. Você pode dizer amém? A gente tem uma expectativa pequena a respeito das conquistas. O nosso Deus é que sabe. E quando Deus entra na história, meu irmão, as surpresas são grandes. Queridos, nós vivemos numa época onde nós não somos mais surpreendidos por quase nada. Quando você escuta uma notícia, você diz assim, mas isso aí é uma coisa que já é velho. Isso aí já é algo que aconteceu, porque quando eu era menino, porque quando minha mãe conversava, é algo que já havia antigamente. E hoje, quando eu estou falando isso, eu falo, não é difícil de entender, muitas das vezes de coisas negativas. Tem coisas acontecendo ao nosso redor que a gente já se tornou acostumado. Tem pessoas tão acostumadas com coisa ruim e ouvir coisa ruim, que a expectativa é assim, eu quero saber quando é que vai ser comigo. O inimigo trabalha de um jeito que você fica esperando a sua vez de passar pelo momento difícil, pela coisa ruim, pela situação difícil, porque a gente já está sendo tão bombardeado com coisa ruim, com situações adversas, com coisas que acontecem que nos noticiam, e a imprensa, ela sente prazer de dar notícia ruim. Você conhece alguém que gosta de dar notícia ruim? Quem já ouviu uma pessoa assim? Tem pessoas que se apressam para contar notícia ruim. Eu não sei que prazer tem em você ligar para a pessoa 2 horas da manhã, rapaz, lhe acordei. Teoricamente sim, né? Lhe acordei e foi, rapaz, desculpe, é que eu tenho um negócio para te contar. Você pensa que é uma coisa boa, é uma coisa terrível. O que faz uma criatura ligar 2 horas da manhã para outra para dizer uma coisa ruim? Só pode ser o Satanás no couro. Mas nós estamos tão acostumados. Nós vivemos uma época em que as pessoas contam notícias ruins. Dia desse é a história de que arrancaram os olhos, comeram a língua da menina. Irmãos, uma mãe matar um filho já está virando notícia velha. O problema agora é o requinte de crueldade. Nós não surpreendemos. Agora, se o inimigo trabalha para nos trazer surpresa ruim, o inimigo que é limitado, que é derrotado, que é vencido, imagine o que Deus vai fazer na sua vida para lhe trazer sucessivas notícias poderosas de surpresas tremendas que você nem imagina que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer esse ano para provar para você e para que você se assegure de que o Senhor é um Deus bom e que vela pela sua palavra para cumpri-la. Quem pode dizer amém e pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu quero dizer para você nessa noite que existe um Deus no céu que ainda age na vida do seu povo de maneira surpreendente. Diga, Deus é Deus de surpresa na minha vida. A vida com Deus, olha para mim, é uma vida cheia de surpresas. Nós não podemos nos acostumar com Deus. Nunca. Deus não se deixa ser vencido pela rotina. Deus não é um Deus de rotina, irmãos. Deus é um Deus de novidades. E Deus tem uma novidade para a tua vida, encaminhada para você.
Ei, aprenda hoje. Deus é Deus de surpresa. Eu me lembro quando eu estava para me casar com a minha mulher, que um homem de Deus foi trazido para mim e disse assim: surpresa, surpresa, surpresa. Surpresas? 3, não é nenhuma, só 3. Deus é um Deus de coisas lindas, irmão, surpresas. E veio desenrolando as surpresas aquele homem de Deus, e eu vi a mão de Deus agindo progressivamente na minha vida, e as coisas foram acontecendo, porque quando é de Deus, acontece. E as surpresas boas de Deus vão acontecer na sua vida. A vida com Cristo é vida de surpresa. Se você está vivendo uma vida de marasmo, se você está vivendo uma vida de coisas antigas, se você está vivendo no passado, tem gente, pastor Frates, vivendo no passado. Nós tivemos que esquecer o passado. A Bíblia fala que não é sábio ficar olhando para o passado e dizer: naquela época era melhor. Não é sábio. O que Deus tem para você à frente é muito melhor do que o que Deus já fez um dia na sua vida ou na vida de alguém. Deus vai criar coisas novas e Deus vai criar motivo para ter misericórdia na sua vida e para lhe trazer surpresa. Deus vai inventar uma maneira de lhe surpreender. Não, eu já estou entendendo como Deus vai fazer. Coitado, você não entende nada. Deus vai te surpreender como você não imagina. O Deus que nós cremos, o Deus da igreja, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Deus que sempre nos surpreende. O que é surpresa? Diga: causar surpresa, pasmar, espantar. Surpreender é desconcertar. Eu quero profetizar que Deus vai lhe trazer uma surpresa tão grande que vai lhe deixar sem jeito. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vai lhe deixar sem jeito. Sabe aquela coisa que acontece, você fica assim: rapaz, eu não sei nem o que dizer. Eu ando nesse nível com Deus. Só Deus mesmo. E eu gosto de coisas grandes, viu? Coisas boas, coisas complexas. Pois mesmo assim Deus me surpreende. Porque Deus, Ele é perfeito. Perfeito, perfeito. Por mais que você ore, escute o que eu vou lhe dizer hoje. Você pode passar 10 horas do dia em oração. Pronto, eu vou passar 10 horas em jejum aqui. Todo dia. Um ano inteiro de jejum, 10 horas por dia. Buscando a Deus, clamando, estudando a palavra, conhecendo o que Deus vai fazer, tentando discernir. É impossível conhecer os pensamentos e a altitude dos caminhos do nosso Deus. Já pensou nisso? O homem que tem mais intimidade com Deus não conhece nada do que Deus vai fazer. O apóstolo René disse para mim esses dias assim: olha, quem disser que sabia dessa pandemia é mentira. Porque Deus foi um Deus que nos pegou de surpresa com isso. Todo mundo fez plano. Veio a pandemia aí. Nós não sabíamos. Mas estamos aqui. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Deus tem nos guardado. Você pode... Eu, particularmente, nem era para estar aqui. Mas o Senhor me guardou para a minha família, para a minha igreja, para o ministério, para a obra do Senhor e para estar aqui pregando para você. É uma surpresa eu estar aqui. É uma surpresa. No reino espiritual estava tudo certo para eu não estar aqui. Mas o Deus de surpresa fez valer a sua vontade. Você pode dizer amém? Como se Deus estivesse, olhe para mim, numa frequência acima da nossa. Deus trabalha no nível de atuação acima do nosso, num prisma diferente, num aspecto elevado que nós não conseguimos alcançar, num nível de perfeição que nós não entendemos. Mas para que Deus permitiu isso? Nós não entendemos. Só que Deus sabe o que faz. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os seus caminhos e os seus pensamentos mais elevados. Aí alguém te diz assim: acabou, não tem mais jeito. Deus te surpreende e diz: isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. Alguém diz: não tem mais solução, o vaso se quebra. O que Deus faz? Ele pega os cacos e faz um vaso novo. Agora me responda, se você já foi na olaria, se é possível você pegar um vaso quebrado e fazer um novo. Nas mãos de Deus, acontece. Porque Deus é um Deus que faz coisas novas. O médico olha para você e diz assim: não tem cura. Ora, o médico diz que não tem cura, mas o Deus de surpresa diz: eu sou médico de todos os médicos e eu sou chamado Deus que te sara. Então, que surpresa maior é desenganar
o decreto do médico. Desconcertar o decreto do médico. Dizer a ele, o senhor tem a sua medicina, mas o meu Deus tem a sua surpresa. Que os meus médicos lá em São Paulo diziam assim, eu não entendo como o senhor melhora tão rápido. Eu disse, eu entendo. Porque tem um Deus na minha vida que provoca circunstâncias para nos curar. Para trabalhar a cura na nossa vida. Porque alguém pode ter dito a você que as portas se fecharam. Não quer dizer que elas fiquem fechadas. Deus que te surpreende é quem diz, quem abre portas sou eu. E quando eu abro, ninguém fecha. Então, Deus de surpresa e Deus que nós cremos é Deus do impossível. As escolhas de Deus são surpresa. Que você está pensando uma coisa, Deus está pensando outra. Como é que nós escolhemos? Pela beleza, pela estatura, pela força física. Como é que Deus escolhe? Pelas intenções, pelas motivações, pelo caráter. Como é que Deus escolhe? Deus vai na contramão da lógica do homem. Deus, vocês podem estar pensando nessa noite, que, mas eu não vou ser escolhido porque tem muita gente melhor. Muita gente melhor na expectativa dos homens, mas o Deus que você serve não escolhe como os homens. Então você pode estar excluído de muita lista, mas você está na lista de Deus. Na lista de Deus você já foi separado e escolhido para algo. Sabe o que Deus faz? Nós escolhemos os melhores, os mais bem preparados. Você pode dizer, eu não tive estudo, eu não tenho família rica, eu não tenho nome de família para me honrar, eu não tenho uma pessoa que me indique, eu não tenho alguém que abra uma porta, então eu não tenho chances, porque os melhores saem na minha frente. O Deus que nos surpreende, Ele escolhe os piores. Sabe por que Deus te escolheu? Porque não tinha ninguém pior do que eu e você. Deus escolheu a mim e você, porque não tinha ninguém pior. Aí Deus pega o pior, o desprezado, o esquecido, o discriminado e escolhe. E diz assim, não, esse aqui, embora a lógica humana diga que não serve para nada, eu vou provar que serve para mostrar que eu sou Deus. Quem pode dizer amém, irmãos? Quem pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Por conta disso. Porque para derrotar o gigante, Deus não escolheu Saul. Diz a palavra que Saul ele destoava dos homens da sua época de Israel. Porque ele vivia numa circunstância onde ele era mais alto do que os homens da sua época. Ele destoava, ele transparecia, ele era uma pessoa que se podia ver de longe. Mas Deus não escolheu ele para enfrentar o gigante. Que a Bíblia diz em 1 Samuel 9:2, que Saul era o homem mais belo e o maior homem em estatura em Israel. Mas para derrotar o gigante, Deus não escolheu ele. Deus não escolheu Eliabe, que nem o profeta Samuel. Shemuel era um homem que tinha visão de Deus. E ele achava que Eliabe era o homem escolhido. Por quê? Por causa da aparência. Ele olha e diz, olha aí o rei. Por causa da aparência. Por causa da estatura. E por que Deus não escolheu ele? Para Deus derrotar Golias e reinar sobre a nação de Israel. Deus, que é um Deus de surpresa, escolhe um menino chamado Davi. Eu quero dar um conselho para você hoje. Deixe a arrogância dos homens e se faça como menino nas mãos do Senhor. Como uma criança, Ele vai te pegar e te escolher, vai pegar e dizer, as artimanhas dos ímpios não são nada para mim, mas eu te escolhi e te separei para te colocar num lugar de honra, e eu vou te colocar para que todos saibam que eu sou Deus de Israel, o Deus que escolhe, e ninguém tira da minha mão, e ninguém separa de onde eu coloquei, e ninguém retira de onde eu pus. O Senhor vai te colocar num alto e seguro lugar, um lugar onde você vai prosperar muito, onde você vai crescer, onde você vai multiplicar, e para onde você vai, nenhum outro homem vai conseguir chegar, porque Deus é quem escolhe os seus. Jessé não escolheu, os irmãos não escolheram, o profeta Shemuel não escolheu, Saul não achou que era devido, mas Deus disse, eu achei Davi, homem segundo o meu coração. Ninguém mais sabia disso. Todo mundo olhava e dizia, é um menino inexpressivo, bota ele para cuidar de quê? Do estrume. Se fosse das ovelhas só, irmão, daquele rebanho lá, que o que rebanho faz?
Deixa ele lá cuidando daquilo que o judeu detesta cuidar. O judeu não pode pegar, hein? Você sabe no que. Então você está olhando para um Deus que é um Deus de surpresa. Diga assim, Deus é um Deus de surpresa. Parece que acabou para mim, mas nem começou ainda. Sabe o que Deus disse para mim quando eu fui ungido pastor? Eu fui separado pelo meu pastor, Meron e Eufrates. Pastores, quando eu ia saindo da igreja do dia que eu fui separado, o Espírito de Deus bradou no meu ouvido e disse, você nem sabe, isso é só o começo. Ô irmão, como é lindo ouvir de Deus, isso é só o começo. Já era uma coisa tão nobre. O Senhor disse, não imagina você que isso é só o começo. Olhe para alguém e diga, Deus está só começando na sua vida. Só começando. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas insignificantes ou vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Então Deus escolhe, olhe para mim, as loucas, as fracas e as insignificantes. Aí tem dia que você acorda dizendo assim, rapaz, eu não sou nada, eu não conquisto nada, eu não dou certo em nada, eu não consigo fazer nada que preste, nada que eu bote a mão dá para frente, tudo andando para trás, e eu vou para esse congresso aí, para esse seminário, para esses 12 dias de oração e jejum, onde eu estou clamando por uma surpresa, mas nada que eu faça dá certo, pois é você que Deus escolhe, é você que Deus separou. Deus quer aquilo que o mundo rejeita. Deus escolheu acolher aquilo que o mundo sacudiu fora. Ele escolheu um homem idoso e uma mulher estéril para criar uma nação. Eu escolheria 2 jovens se eu fosse Deus. Graças a Deus que eu não sou. Escute o que eu estou lhe dizendo. Pega um homem velho e uma mulher estéril e diz, vou começar uma nação. Loucura, mas loucura de Deus é mais certa do que a sabedoria dos homens. Esse velho aí não dá mais para nada. Dá, na mão de Deus dá. Na mão de Deus é só o começo, minha irmã. Meu irmão, você que já diz assim, eu já estou numa avançada idade e não tem mais o que fazer. Ei, você nem começou a fazer as coisas para Deus. Deus escolhe um enganador, um trapaceiro, um pilantra, desculpa a expressão, para fazer dele pai das 12 tribos de Israel. Pai, patriarca das tribos de Israel. Lá em Gênesis 25. Escolheu um homem na prisão. Olha só, irmãos. Pegou um preso. Disse, vou te fazer governador do Egito. Quem? Um preso. Um preso. Um preso. Quem sabe você está dizendo assim, eu não consigo chegar muito longe. Você sabe, eu tenho projetado, trabalhado, ministrado, instilado, orado no futuro dos meus filhos. Eu só miro longe. Os meus filhos dizem, isso é só o começo. É plano de homem. Porque Deus tem plano muito melhor do que os meus. Porque o meu Deus ama vocês muito mais do que eu. Pega um cara na prisão, faz dele governador. Pega um homem que perseguia a igreja, faz dele o maior apóstolo da Bíblia. Atos 22. Pega um mala sem alça que nem eu e coloca para pregar num púlpito, um lugar de príncipes. Deus nos surpreende, irmão. Se você souber como é que era o meu apelido na faculdade. Eu não vou contar não, para não chocar. Eu não vou chocar. Um dia uma empregada de uma vizinha minha, a secretária dela chegou para minha secretária, aliás, a minha vizinha chegou para minha secretária e disse assim, esse teu patrão, ele é pastor? É. Ela disse, é pastor. Ela era cristã. Se ele é pastor. Meu Deus, você nem sabe, eu conheço ele. Sabe qual era o apelido dele? Cafajeste. Meu Deus, queima, Jesus. Eu disse assim, rapaz, eu nem me lembro dela. Era terrível. Ele disse assim, esse homem é pastor? Duvido. Ela disse, olha, ele é um homem de bem. Eu convivo na casa dele, eu sei quem ele é, um homem de bem. Eu olhei para ela e disse assim, minha filha, esqueça.
Porque do nosso passado, só quem se lembra são as pessoas que estão aí sem a visão de Deus. Mas o meu Deus, Ele esqueceu o meu passado, Ele reescreveu a minha vida. Ele pegou a minha vida passada e sacudiu no mar do esquecimento. Eu hoje tenho uma história nova. E eu vivo nessa história nova de Deus, debaixo das surpresas do Todo-Poderoso, durante esses anos inteiros em que eu aceitei Jesus e nunca virei as costas para o Senhor, nunca me desviei, nunca me afastei de Jesus e nem nunca o farei, porque o Senhor, Ele é fiel para nos, não é porque a gente é forte, é porque o Senhor é fiel para nos guardar perto dEle. Você pode dizer amém? E a sua misericórdia tem sido grande para nos preservar. Então Deus é um Deus que faz escolhas. Ele pega a gente, irmão, no lixo. Escuta o que eu vou lhe dizer, no lixo, onde ninguém mais te queria, onde todo mundo te rotulava e te coloca entre os príncipes, para que todos vejam que só o Senhor podia ter feito isso na sua vida. Olha para alguém que está do seu lado e diga: ó, meu irmão, sacode bem longe essa tristeza, essa angústia sua aí. O Deus que você serve é o Deus que escolhe. Eu passei anos, quando eu fui consagrado, logo no início do meu ministério, para dizer assim: meu Deus, mas por que o Senhor me escolheu? Não sei. Só que quando foi começando a vir os testes do ministério, eu comecei a ver a mão de Deus na minha vida. Eu disse: realmente, Senhor, o Senhor tinha razão na tua escolha, porque muitos que andavam comigo, eu falei, só foram embora na hora da pressão, corriam na hora do perrengue, caíam endemoniados, tinham medo de expulsar um demônio. Mas o Senhor nos preservou, nos deu graça, nos deu sabedoria, nos deu fortaleza e nos trouxe até aqui. Eu nunca me afastei do Senhor, nem nunca vou me afastar. Só no dia que Ele quiser me levar, Ele me leva. Mesmo assim, eu não me afasto dEle, porque estarei eternamente com Ele. Você pode dizer amém? E pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vou dizer outra coisa para você, que aqui tem um problema para Deus resolver. Levante a sua mão e diga: eu. Deus é um Deus que nos surpreende para resolver problemas. Olha o que eu vou lhe dizer hoje: Deus vai fazer uma surpresa na tua vida, quando você menos espera, para resolver o teu problema. Nós criamos uma expectativa com Deus e nos frustramos, porque nós olhamos para a porta, onde nós achamos que Deus vai entrar com a resposta por ali. Deus tem as portas dEle para entrar na nossa vida com a resposta. Todos nós temos problemas, todos. Quiser deixar de ter problema, eu faço uma oração para você. Mas aí você já fica aqui prontinho, morto. Só deixa de ter problema quando morre. Quem quer? Olha, ninguém. Todo mundo quer ter problema. Ok. Todos nós enfrentamos problemas. Tem problemas pequenos, mas tem problemas que nós não podemos resolver. Minha mulher passou um problema esses dias, muito grave. Eu estava em Manaus. O Senhor tocou no meu coração porque eu fiquei triste de ver minha mulher sofrendo com o problema. E como marido, você quer resolver o problema. Amém, irmão? Amém. Mas tem situações que você não tem condição de resolver. Eu olhei, Eufrates, para a situação e disse: meu Deus, só o Senhor. O que eu faço? Quando eu estou dizendo o que é que eu faço, o irmão disse assim: ei, eu tenho uma oferta aqui hoje, que você pode dar, trazer para o Senhor, entregar para Deus, no altar do Senhor. Mas traga um problema que você sabe que é impossível, dizendo: Deus, eu quero entregar no teu altar junto com o meu problema, uma oferta. Levantei a oferta, uma oferta de peso, disse: Denise, sem ação, eu disse: vá à frente e leve uma oferta pelo seu problema. Eu não posso resolver, mas o Deus que nós servimos pode. Olha aqui, irmãos, difícil não, quase impossível. Peguei a oferta, botei na mão dela e disse: o dinheiro é meu, mas a gente é casado, o que é meu é seu. Amém? Amém. Leve no altar. Leve no altar. Deus é um Deus que resolve problemas. Ela levou. 2 dias, diga comigo, 2 dias. Deus resolveu o problema. 2 dias é suficiente. Aí como? Meu irmão, Deus tem o seu caminho na tormenta. Deus tem a sua maneira de resolver. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema na família, às vezes é uma enfermidade. É algo que aparece de surpresa. Tem problema que surge, que a gente olha e diz assim: meu Deus, está tudo perdido. Então nessa hora, confie no Deus que resolve problemas. Confie no Deus que faz uma surpresa. Aquilo que você considera um problema para Deus é surpresa de alegria para a sua vida. Porque Deus não é surpreendido por problema de ninguém. Você sabia disso? Deus não se surpreende com o seu problema. Deus não é pego de surpresa com a nossa crise. Deus sabia
Se ele sabia, ele tem como resolver. Interessante que nós estudamos a palavra de Deus e a gente descobre que Deus tem solução para o problema. Mas ele nunca repete a fórmula. Nunca. Quer ver a coisa? Quantas vezes Deus abriu o mar? Uma. Da outra vez que ele quis resolver um problema parecido, o que é que ele fez? Ele andou. Da outra vez que ele precisou resolver, ele andou. Para tirar Pedro da prisão, ele enviou um anjo. Atos capítulo 12. Para tirar Paulo, um terremoto. Seja um anjo, seja um terremoto, o problema foi resolvido. Foram tirados da prisão. Quem diz amém? O nosso problema é que a gente quer ver o anjo. Aí Deus manda o terremoto. Se eu não estou entendendo nada, esse terremoto aqui. Meu Deus, esse terremoto aqui, misericórdia, coisa do demo. Não é Deus. É Deus, irmão. Só que a gente está esperando o anjo. Um dia, eu entrei numa igreja e disse assim, eu nunca passei uma situação daquela. Eu entrei na igreja, frates, eu não desejo para ninguém uma situação daquela. Eu entrei na igreja e o Senhor mostrou para mim uma mulher com câncer terminal. E ele disse a mim assim, traga ela que eu vou curá-la. Quem acredita que Deus cura de câncer? Cura, irmão. Eu disse assim, eu estava pregando e disse assim, pois eu vi uma mulher. Aí eu contei. A igreja parou, irmãos. Estava todo mundo, glória a Deus, aleluia. A igreja parou. Daqui a pouco saiu uma pessoa. Eu disse assim, meu Deus, o que foi que houve? Ele disse, não, tenha calma. O pastor disse, tenha calma. Foi buscar a irmã. A irmã simplesmente era uma irmã de oração que todo mundo amava. Sabe aquela irmã da igreja que todo mundo ama? Não tem essa pessoa nas igrejas? Sabe aquele irmão, aquela pessoa querida, que não tem problema com ninguém? Todo mundo, sabe? Foram chamar a moça. Quando a moça veio, rapaz, quando a senhora entrou, ela entrou como eu vi na minha visão. Quase morta. Sentou na primeira cadeira. Eu olhei para o pastor e disse, posso? Ele disse, pode. Eu desci. Fui até ela e disse assim, minha irmã, Deus disse que vai te levantar dessa doença. Crê que Deus pode te levantar dessa doença? Ela disse, eu sou uma mulher de oração. E Deus me disse que Ele iria enviar um anjo. E esse anjo viria me curar. Eu disse, prazer, anjo. Eu tinha que fazer isso, amém, irmãos? Amém. Ela disse, não, pastor. Ele disse que ia me enviar um anjo na minha casa à noite, eu não sei, eu estou esperando ver esse anjo, porque eu nunca vi anjo, eu quero ver esse anjo. Ele vai mandar um anjo, tá? Eu disse, prazer, minha irmã, anjo, levante. Deus vai te curar agora. Sabe o que ela disse? Já viu o anjo? Nós estamos esperando o anjo quando Deus manda um terremoto. Deus nunca repete uma solução. O que Deus fez no seu irmão do lado não vai fazer com você, Ele vai fazer diferente, porque Deus te trata de maneira diferente. Quem pode dizer amém? Encerrar a conversa, a irmã não quis a cura. Problema meu? Não. É problema de Deus? Muito menos. Mas você escolhe como você espera ver o trabalhar de Deus. Por favor, não crie expectativas erradas. Como é que Deus vai fazer? Diga assim, eu não sei, mas Ele vai fazer. Para ressuscitar o filho da viúva, Deus pega Elias, que se deita 3 vezes sobre o menino, 1 Reis 17. O filho da sunamita, Eliseu, se deitou quantas vezes? 2. Por que não 3? Por que não 1? Por que não outra coisa? Deus escolhe como Ele quer. Deus cura Bartimeu, com a sua palavra dizendo, vê. Deus cura o cego de Betsaida, cuspindo nos seus olhos. E Deus cura o cego de nascença, cuspindo no chão, fazendo lodo e mandando ele se lavar no tanque de Siloé. Deus é Deus que faz como Ele quer. Cabe a você entender que Ele quer te curar e receber a cura de Deus. Para de querer mandar em Deus. Como que Deus me curou? Irmãos, era para eu estar morto. Mas o Senhor disse, não, vou te curar. Aí me levou para São Paulo. E usou 2 anjas. 2 médicas fantásticas. Mas, pai, Deus não podia ter me curado em casa, Deus não podia ter me curado com oração, Deus podia, mas Deus faz como Ele quer.
Por favor, a gente tem que deixar a obtusidade de lado e começar a crer como que... Olhe para mim, se Deus quiser usar um médico, Ele vai usar um médico e te curar. Se Deus quiser usar o pastor, Ele vai usar o pastor e te curar. Se Deus quiser usar uma irmã de oração, que vai fazer uma cruzada de oração por você por uma semana, um mês, 30 dias, 40 dias, 2 meses, 1 ano, Ele vai usar. Mas eu quero que você receba de Deus aquilo que Ele quer fazer, da maneira que Ele quer fazer, porque Deus nunca repete a solução de um problema. Então eu não sei se Ele vai usar o médico, ou se Ele vai colocar a mão na sua cabeça, mas Ele vai te curar. Ele pode fazer como Ele quiser. Não sei se Ele vai abrir a porta, ou você vai ser abençoado por alguém. Alguém vai chegar e bater na sua porta e dizer assim: eu senti de Deus e vim te entregar uma bênção. Quem pode dizer amém? Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu disse um dia, estava no culto e disse um dia: Deus vai mandar pessoas que estão te devendo ligar para você para te dizer: eu preciso te pagar. Onde você imaginou isso acontecer, irmão? Mas quando Deus fala, Ele cumpre. Eu me lembro que Ele disse assim: se você não crê, eu creio. Numa quarta-feira, quando foi numa segunda, um homem ligou para mim, eu tinha uma causa há 10 anos na justiça, ele disse assim: eu preciso, olha a palavra, te pagar. Eu disse: eu preciso receber. Deixa Deus te usar. Ou você acha que Deus vai fazer criar dinheiro na sua carteira? Pois Deus já fez isso comigo. Olha o estéreo. Quer você crer, quer você não crer. Ele faz, irmão. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Deus faz como Ele quer. Deus surpreende. Fala para alguém: Deus é um Deus de surpresa. Sabe como é que Deus faz? Deus é um Deus fiel. A maior surpresa dos últimos dias é que muita gente tem falhado com você. Eu quero encerrar. Mas sabe quem não falha? Deus. Talvez um parente, talvez um amigo, talvez o seu pai, talvez a sua mãe, mas o seu Deus não falha. Sabe qual é a maior surpresa que nós temos em Deus? Deus é um Deus fiel. As decepções que a gente tem tido, irmãos, hoje em dia, até nos ambientes da igreja por aí afora. Você pensa que é fácil ter amigos na igreja? Eu tenho alguns amigos muito fiéis na igreja, Eufrates, Melison, são dos principais. Mas você sabia que tem muita gente que a gente diz assim: eu prefiro não caminhar. Eu prefiro andar só. É melhor andar só do que mal acompanhado. Mas quando você anda com Deus, nunca você está sozinho e nunca você está mal acompanhado. Fala para alguém: Deus é fiel. Deus nos surpreende com a fidelidade inabalável. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel nas suas promessas. Deus é fiel em tudo. Tem amigos, você diz: olha, se precisar de mim. E a pessoa precisa e falha. Mas se Deus está com você, você entra na fornalha, Ele vai com você. Você vai para as águas que estão te afundando, Ele entra com você. Quando você entra no vale da sombra da morte, como eu entrei, Ele entra com você. Eu vou encerrar lhe dizendo uma coisa muito interessante. Quando eu adoeci esses dias, quem não sabe, eu estive bem perto da morte há pouco mais de um mês. Eu me lembro, Eufrates, que eu disse assim: eu vou morrer. Eu tive essa certeza bem clara. Se eu vou morrer, chegou a minha hora. 75% dos pulmões comprometidos, caminhando para 80%, irmão. Em Maceió é intubação. Se eu vou morrer. Eu olhei para aquela situação e disse assim: eu não tenho medo de morrer, porque Deus está comigo. Eu disse assim: eu vou estar com os meus pais, que já estão no Senhor. Vou encontrá-los, Senhor. Minhas filhas estavam comigo. Essa aqui é uma guerreira, essa assim, uma leoa. Estava comigo: pai, eu vou lhe tratar. Escute aqui. Eu disse: vou morrer, mas eu estarei com o Senhor. Imediatamente, eu disse: se não for minha hora, Senhor, eu não quero partir agora. Eu tenho filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho uma igreja, eu tenho um ministério. Eu disse: eu vou lutar
até o meu último suspiro, mas eu não vou me entregar. Para viver, se for desejo teu que eu viva, eu vou lutar até o fim. E Deus começou a me mostrar que era desejo dele que eu guerreasse. Escute aqui. Tem equipamentos lá que um prédio, um hospital muito chique, muito rico, muito caro. Deus me permitiu estar ali. Quando eu estou lá, 16 andares, 14 andares, 16, 14 andares. Tinha equipamentos horrorosos, Eufrates. A mulher chegou para mim um dia, uma das médicas, disse assim: o senhor gosta disso? Eu fazia 3 vezes por dia. Ela disse assim: o senhor gosta disso? Eu disse: odio. Odio. Mas o senhor é o único desse prédio que pede. Ninguém pede. Quando eu chego com isso, eles mandam eu embora. O senhor pede. Isso é. Porque eu vou ficar bom. Deus me disse que eu vou ficar bom. Bota o troço aí, bota, empurre o negócio aí. Eu vou usar. Chegavam para fazer exame de manhã, 4 horas da manhã eu já estava acordado, fazia meu devocional, orava, louvava a Deus. 4 da manhã, irmão, doente, viu? Tem gente que arruma desculpa para não ir para a igreja, para não fazer as coisas para Deus, viu? Doente e morrendo. 4 horas da manhã me acordava, já estava orando, já estava louvando, abria a janela, arrumava meu quarto, deixava tudo organizado. Quando a menina vinha para fazer os exames, ela olhava e dizia assim para mim: mas o senhor já está acordado? Eu disse: já. Meu Deus, o quarto todo arrumado já tomou banho? Já está trocado de roupa? Já. Meu Pai eterno, a mulher, pois todos os quartos que eu fui, eu sou o penúltimo, o antepenúltimo, todos os quartos que eu fui, as pessoas estão dormindo, entregues ao sono. O senhor já está acordado, tudo arrumado, o senhor é o único nesse prédio que está assim. Eu disse: pois é, já estou pronto. Porque essa doença, para me derrubar, ela vai ter que entender que ela pegou um guerreiro, ela pegou um leão, ela não pegou um qualquer não, ela não pegou um sem juízo não, ela não pegou um fracota, ela não pegou um folgado, ela pegou um guerreiro e um cara que sabe o que quer e que tem entendimento de que Deus, ele tem surpresa para a minha vida. Aquilo que Deus falou para a sua vida, doença nenhuma vai arrancar, morte não vai arrancar, o diabo não vai arrancar, o inimigo não vai arrancar, Deus vai te entregar nas tuas mãos, você pode dizer bem? E quando eu saí de lá curado, as pessoas: rapaz, como é que pode? Só Deus. É porque o Senhor nos faz guerrear por aquilo que nós acreditamos. Qual é o seu problema? Qual é a surpresa que você precisa de Deus? Qual é a situação impossível que você está vivendo? Qual é o desafio que você está preparando para enfrentar? Talvez você diga assim: mas eu não consigo vivenciar isso. Surpresas ruins têm acontecido e eu não consigo resolver. Humanamente falando, é impossível. Eu não tenho recursos, eu não tenho histórico, eu não tenho educação para isso, eu não tenho estudo. É impossível para mim. Como que eu vou superar essa dificuldade? Como que eu vou resolver essa situação? Esse ano, o Senhor reservou, dentro do ministério onde eu vivo, uma verdade para nós, dizendo que Deus faria desse ano um ano de milagres impossíveis. Chamado Deus de Elias, que faz milagres na nossa vida. Nós chamamos do ano de Elias. Desde Jerusalém nós estamos proclamando: é o ano de Elias para a igreja. Agora, o que Elias fazia? Milagres, irmãos, tremendos. Um dia Deus me parou no túmulo dele. No túmulo de Deus. No túmulo do Jesus, vivo, que nós conhecemos, que não está morto. Que está lá escrito: ele está vazio aqui, porque ele ressuscitou. E está vivo. E eu vinha numa correria, porque quando a gente vai a Jerusalém é uma correria enorme. E naquele dia eu parei, já era 3, 4 dias que eu estava em Israel, não tinha parado ainda. E o Senhor parou e falou para mim assim: ei, deixa eu te mostrar uma coisa. E Deus foi me passando todos os milagres que Jesus fez, um por um. E eu prostrado, eu disse: meu Deus, Deus foi me falando. Sabe por quê? A igreja precisa ver os milagres. Nós não vivemos do milagre, nós cremos, não precisamos ver o milagre acontecer para crer. Mas porque nós cremos, Deus vai fazer milagres. Você pode dizer amém, irmãos? É o acréscimo. Nós não vamos correr atrás, mas Ele vai nos alcançar. Ele vai te atingir esse ano. Você vai ser surpreendido por Deus de uma maneira poderosa. A surpresa vai deixar você desconcertado. Você vai dizer assim: mas como isso acontece na minha vida? Porque Deus é fiel. Porque Deus está vivo. Porque Ele ainda está no trono.
E você vai dizer assim, mas como pode ir comigo? Porque você foi escolhido. Todos que te rejeitaram verão que você é precioso, que você é preciosa para Deus. E dirão assim, se o Senhor julga ela preciosa, ou julga ele precioso, eu preciso reavaliar os meus conceitos. Deus vai mudar as circunstâncias a seu favor, para você ser abençoado. Se você crê, diga aleluia! Este ano é o ano do seu milagre. E é o ano da surpresa de Deus na sua vida. O Senhor Frates disse, mas não é só um ano, são 10. Sabe o que eu creio nesse negócio? Porque Deus é um Deus de exagero. Deus vai te abençoar exageradamente esse ano. Quem recebe, diga eu. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai sobejar, vai sobrar e vai alcançar muitos anos da sua história. Eu disse, Frates, quando Deus age na minha vida, Ele muda 5 anos para frente. No meu histórico é de 5 em 5 anos, mas no seu vai ser de 10. Porque Deus é exagerado assim. E eu creio. Eu tenho que aceitar os meus 5, mas você tem que aceitar os seus 10. Quem diz amém? Quem diz amém?